Princípio da proposição de contorno. O tempo é encadeado em um transcurso sequenciado de um momento por fração em cada ponto do universo, e a ação do conjunto no uso do tempo pelo espaço é o fenômeno que provoca a matéria variável. A matéria é o resultado de alguns atos do tempo, em passagem pelo universo, e um dos fenômenos que pode ser comparado com o efeito dessa passagem são as flutuações quânticas, que podem ser relacionados com paradoxo EPR. Podemos correlacionar e aplicar o conceito de tempo coordenado com a física quântica, a termodinâmica, a filosofia do tempo e a qualquer outra área da cosmologia. Tenho me empenhado em desenvolver algumas teorias correlacionadas com a relatividade e a teoria quântica, porque eu sei que se não definirmos a ação do tempo como ela realmente é, não podemos afirmar nada com certeza. E sem as leis do tempo, no meu ver, não há ciência. Uma abordagem aplicativa dos parâmetros do tempo que faço é como a coexistência do universo transcorre dentro de uma curta fração do tempo. O que acontece do lado de fora e do lado de dentro do contorno do tempo. Permanecer apenas na teórica não me trará nenhuma resposta correta se não houver provas. Qual é o conhecimento que nós temos do tempo? Qual é o espectro, o filtro que nós temos do tempo? Só percebo uma distorção cognitiva que a maioria tem, relativa ao tempo, que ele é cíclico, mas propriamente ele é constante, em parte contínuo, pode ser até mesmo absoluto, ao inverso em proporção propagável finita, mas imensurável dentro do seu próprio contorno. Certa vez também pensei que o tempo se aplicava à variável contínua, como a matéria, mas constato que ele é uma variável absoluta, mas ele varia só em direção, não em proporção ou continuidade. Uma observação a ser questionada é porque em raras ocasiões a matéria se comporta de forma similar comparável ao próprio fenômeno de transcurso temporal. A resposta é, se a matéria é criada pelo tempo, é aceitável que, em algum momento ela se comporte como ele. Mas não estamos falando só de matéria, massa e energia, estamos falando de antimatéria também, e de como mensurá-la. Existe uma multiplicidade de eixos motrizes que modificam a unidade de força do tempo, em uso aplicado do movimento, ou da inércia, de qualquer tipo de matéria ou antimatéria. Mas vamos levar em conta só por um instante a relatividade geral, que diz que o tempo é uma dimensão. Se o tempo é apenas uma dimensão, ele só poderá ser alterado indiretamente, mas se ele é uma propriedade quântica, podemos interferir no seu transcurso cronológico. Então, pela relatividade geral, tanto em um aspecto como no outro, a dinâmica do tempo pode ser alterada com matéria, na primeira hipótese com massa, na segunda com energia variável. Só tem algumas antinomias, porque a teoria da relatividade entrelaça o tempo e o espaço como conjunto único quadridimensional. Na minha opinião, longe de ser uma crítica, o equívoco de Einstein foi ter conjugado o tempo como quantidade interna, ligada ao espaço. Sabemos que há um campo, onde espaço e tempo se interagem, mas a propriedade da ação dinâmica de cada um não estão totalmente conectadas, a ação de cada um está respectivamente desvinculada. Quando levamos em conta e consideramos vários eventos que ainda não podemos explicar, e apenas para citar alguns deles, variáveis ocultas, princípio da incerteza entre outros, e até mesmo as singularidades, e até as trajetórias das partículas nos revelam que elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Algo primordial, ou no mínimo incógnito, quando se trata de tempo, aplicado à trajetória da matéria, no espaço físico. Para catalogar os estágios geotemporais da matéria, com observações alinhadas com o princípio antrópico, maximizei 3 demandas mínimas. Tempo físico, é o qual sentimos e presenciamos as mudanças passarem de forma quase que imediata, é o tempo que percebemos sua transição cronológica macroscópica, pode ser comparado, também como o tempo biológico, pois pensam que é por causa dele que se envelhece as coisas. Tempo cósmico, é uma propriedade fora da linha cronológica, pois não é observado na taxa atual do dado momento presente, ele sofre uma defasagem por causa da distância que percorre até a catalogação. Um exemplo desse tempo é que as estrelas que você vê no céu já não existem mais, por causa da distância que a luz delas percorre até chegar em nós. E esse tempo também sofre uma variação megacóspica.
Tempo quântico, ele vem de uma sequência subatômica, de uma escala metafísica, microscópica. Podemos provar suas constantes com a observação da trajetória das partículas com a presença da matéria escura e com a casualidade das flutuações quânticas. Sei que já especulei muito, mas é porque temos que saber exatamente como as coisas começam, para ter uma noção com precisão, onde elas terminam. Vamos voltar lá no começo. O tempo segundo a 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas do ano de 1967, o segundo é o tempo de duração de 9.192.631.770 vibrações da radiação de um comprimento de onda específico emitido pelo átomo de césio. Então como que vão fazer uma medida de tempo através de um átomo que sofre interferência de cargas eletromagnéticas e até mesmo de energia, além da gravidade? E como que esse cálculo vai ser preciso sem ser aplicado o princípio de propagação? Já encontrei uma simetria para isso, mas ela não é aplicada nessa taxa de duração.